Fala aí, meu povinho, vocês já comeram uma quantidade de pão de queijo que a família de vocês pensou que não seria possível? Eu já. Meu povo, Feliz Natal para vocês, feliz dia 23 de dezembro na verdade. Vamos lá, sem mais delongas, no final eu explico um pouco mais o que eu estou fazendo aqui, já peço desculpa por todo tipo de barulho que tiver. Eu tentei gravar na varanda de casa, tinha um cachorro latindo, tentei gravar dentro de casa, minha família estava sendo família, né, estava conversando. Com toda razão, eu que estava errado, por isso eu saí e vim gravar no cantinho do prédio dos meus pais e vai ter barulho de cidade, de carro passando, de gente por aí e tal, enfim. Cá estamos para falar da vitória do Manchester City sobre o Fluminense 4-0. No vídeo que eu fiz prévio, e muito obrigado para quem assistiu, para quem gostou e tal, no vídeo que eu fiz prévio, eu falei basicamente só de tática. Eu falei taticamente como era uma boa oportunidade do Manchester City, do Fluminense, resistir ao Manchester City talvez por muito tempo e que alguma coisa pudesse acontecer, né? Jogar fechado, sair jogando de passes curtos, evitar os passes longos, porque normalmente quando você dá um passe longo tem uma marcação encaixada, nos passes curtos você desencaixa e tentar contra-ataques com isso. Eu não levei em conta algo que sim deveria ser levado em conta, que esse jogo para o Fluminense talvez tivesse mais a ver com um posicionamento do Fluminense sobre o que ele acredita e o que ele quer ser, sobre a possibilidade de resistir e de vencer o Manchester City. Porque se ele tivesse jogado na defesa, muito provavelmente ele teria perdido, talvez até por mais. Jogando como ele fez, como ele tentou fazer, pelo menos ele mostrou para todo mundo, mas especialmente para ele mesmo, que acreditamos nisso. Eu acho que isso serve muito para os jogadores que lá estão, para os jogadores que vão chegar, de que doa quem doer, aconteça o que acontecer, esse é o Fluminense. Então, poderia ter ficado todo fechado e vencido, nunca vamos saber. Poderia ter ficado fechado e perdido de 1, 2, 5-0, também nunca vamos saber. Essa derrota por 4-0 com momentos que eu acho que o Fluminense foi bem melhor do que o Manchester City. Acho que entre os 5 e o segundo gol, né, os 27, 28 minutos do primeiro tempo, o Fluminense jogou melhor. Só que, como eu disse, não no vídeo que eu falei sobre esse jogo, mas eu falei num outro vídeo depois, respondendo as perguntas, pro Fernando Diniz você deu uma espada e pro Guardiola você deu uma metralhadora. O Guardiola tem 7 anos de trabalho no Manchester City, ele tem dinheiro para ir lá. Se ele quer um zagueiro que jogue como um lateral, que seja defensivo, que faça a saída de bola, ele vai lá e gasta 100 milhões no Guardiola, isso que já tinha gastado muito no Akanji. E que se ele quer um ponta esquerda para segurar a bola e para puxar a marcação Grealish, ele vai lá e gasta 100 milhões de euros. Isso Fernando Diniz não pode fazer nem em proporções brasileiras, nem para o mercado brasileiro e muito menos para competir com o melhor time do mundo, o melhor clube do mundo hoje. Não é o maior, mas hoje, nos últimos anos, o Manchester City é muito identificado com o que ele quer, trabalhando, dando passos para onde ele quer chegar e faz isso muito bem. Era impossível de competir, era possível resistir talvez, mas acho que o que o Fluminense quis, mais do que competir ou do que resistir, por mais que ele quisesse essas coisas, tá? O Fluminense não foi lá para escrever uma poesia, ele foi lá para jogar um torneio de futebol, por mais que ele quisesse essas coisas, ele quis provar para todo mundo, para ele mesmo, para os próximos que virão, de que ele acredita muito no que ele está fazendo. Passada essa introdução, falando um pouco do jogo, o que o Fluminense fez, ou ele tentou fazer por muitos momentos do jogo, é o que ele acredita de se posicionar no campo de ataque, de juntar muitos jogadores perto da bola, tocar muito a bola, inverter para o outro lado para ter jogadores livres. A saída de bola errada aos 40 segundos poderia acontecer aos 40 segundos, aos 5 minutos, aos 15 minutos, aos 30 minutos. É uma fatalidade, talvez os jogadores ainda não completamente colocados dentro de campo, que ela saia com 40 segundos. E quando você pega um time do outro lado, que já enfrentou rivais que fazem isso, que já enfrentou rivais que saem jogando, que está acostumado muito a esse tipo de situação, que esse time talvez esteja preparado para te matar em 40 segundos como o Manchester City. Tem mais 2 ou 3 saídas erráticas do Fluminense nos primeiros 5 minutos, que o jogo podia ter acabado em 5 minutos e a partir daí a coisa ficaria muito feia. Mas quando as coisas se acalmam um pouco, quando passa a euforia e o caos inicial, o Fluminense faz muitos bons 20 minutos. O Guardiola falou em 15, eu acho que foram até mais do que 15 minutos, que o Fluminense sai jogando sempre muito bem. O Manchester City foi muito agressivo na marcação da saída de bola do Fluminense, o que dá mais mérito ainda para o Fluminense ter saído jogando bem, porque eu vi vários jogos que o Manchester City fazia uma pressão que não era tão asfixiante. Contra o Real Madrid, naquele 4-0, sim, o Manchester City também pressionou muito lá no campo de defesa do Real Madrid, e o Real Madrid não conseguiu sair jogando como o Fluminense, e também perdeu por 4-0. E teve uma tática mais defensiva naquele dia, ou seja, nunca saberemos e nunca se pode dizer que uma tática é melhor do que a outra. O Fluminense saía bem da marcação do Manchester City, atraía para um lado, girava para o outro, normalmente para o Arias, só que aí entra o problema de que o Arias é muito bom atacante, para o nosso contexto ele é muito bom, só que ele não é um dos melhores atacantes do mundo.
Então, quando ele ia para um contra o Ake, por exemplo, ele não levava vantagem, poderia até estar num bom dia e levar, mas se o Fluminense tivesse dinheiro para contratar um atacante de 100 milhões de euros, talvez fosse mais fácil que este estilo de jogo e este modelo fizesse frente ao Manchester City. A mesma coisa quando o City recuperava a bola, o Fluminense passou algum tempo fazendo com que o City tirasse água de dentro do barco, simplesmente. Não tinha um plano de sair jogando, por exemplo, o Manchester City, que ganhou do Arsenal com 35% de posse de bola por 3-1 no Emirates, era um time que tinha um plano para que quando o Arsenal viesse marcar a saída de bola do Manchester City, em bolas longas para o Haaland, para o De Bruyne, depois o 4-0 no Etihad também, né, na vitória do segundo turno. Também é assim, o Arsenal vai vir me morder, eu vou atrair eles para o meu campo e quando eles vierem para cá, eu vou ter mais campo para correr do outro lado. E contra o Fluminense não foi isso, o Manchester City dava chutão para frente, a bola nem perto estava de encontrar o Julián Álvares, e o Fluminense retomava e jogava, e o Manchester City tirava água. Foi assim até que o Manchester City teve a primeira posse de bola controlada no campo de ataque, o primeiro ataque estático, né, que a gente fala, assim, o primeiro ataque que ele se posicionou com seus jogadores no campo de ataque, que foi mais ou menos aos 25, 26 minutos, e aí sai o segundo gol. Gol esse que me faz crer que o que eu tinha dito para vocês aqui estava completamente errado, porque o Fluminense, quando se defendeu de forma posicional atrás, quando o Manchester City rodou a bola de um lado para o outro, ele muito facilmente achou espaço na defesa do Fluminense, de uma forma muito quase infantil. O gol sai de sorte, né? O Foden cruza, a bola bate no Nino, encobre o Fábio e entra. Mas teve uma outra jogada no primeiro tempo, idêntica, que o Foden cruzou e não achou um rematador dentro da área, mas que a jogada é igual, que o Grealish vai para o lado, ele atrai jogadores, que junta muitos jogadores do Fluminense ali, a bola volta no Rodrigo, entra o meia naquele espaço. Na temporada passada era o Gundogan que entrava ali como meia pela esquerda, neste jogo foi o Kovacic, e que entrou muito fácil entre lateral e zagueiro. A defesa do Fluminense tinha que fechar a linha de passe do Rodrigo, tinha que de novo fechar, depois que a bola sai do Grealish, de novo você tem que fechar a área e deixar o Grealish isolado na ponta, porque ele não vai levar perigo naquele momento. Demorou a fazer isso, o que a gente fala em castelhano, não sei como se diz em português, desculpa porque eu aprendi essas coisas quando eu estava na Espanha, de vascular, né? De fazer a defesa se mexer para um lado e para o outro. Esse balanço da defesa do Fluminense foi lento para sair da ponta onde estava o Grealish e para se posicionar de novo no meio. E aqui teve espaço para a entrada do Foden, 2-0, dá uma baixada de ânimos no Fluminense e o Manchester City se sente mais confortável para controlar o jogo. O segundo tempo foi de bastante controle do Manchester City, só uma finalização do Fluminense, né, um chute de fora da área, embora tenha dado mais energia o John Kennedy e tal, enfim, mostrou coisas do Fluminense. Eu acho que é muito diferente, por exemplo, a derrota do Fluminense por 4-0 e a derrota do Santos para o Barcelona em 2011 por 4-0. Acho que é completamente diferente, porque o Fluminense perdeu fazendo algo que ele acreditava, o Fluminense perdeu jogando momentos do jogo de que, olha, talvez dê, até os 25, até o segundo gol eu falei, talvez dê, o Fluminense está no jogo, se fizer um gol, anula tudo que aconteceu, anula o gol aos 40 segundos e volta para a partida. O Santos foi para o abate contra o Barcelona, né? O Santos não tinha um plano de jogo, o Santos não acreditava em alguma coisa, esse Fluminense acreditava em alguma coisa, esse Fluminense fez o que ele fez durante todo o ano. Repito, eu teria feito de forma diferente, mas eu acho que podia perder de qualquer uma das duas formas. Pelo menos vamos mostrar a todos e a nós mesmos que é isso que nós acreditamos. E ao segundo tempo o Manchester City tem mais tranquilidade, tem um time fisicamente do outro lado que não está mais tão forte e o Manchester City consegue jogar e tocar a bola 1 milhão de vezes e ganhar o jogo. Estatisticamente o Fluminense finalizou 5 vezes, 2 no alvo, 4 no primeiro tempo, 1 só no segundo tempo. O Manchester City 15 finalizações. Eu vi o Manchester City mais sério, nem comparo com o primeiro jogo, mas o Manchester City sério, não extremamente vibrante, não feliz como se fosse a última coisa do mundo ter ganhado o Mundial de Clubes, porque cá entre nós sabemos que para eles não é assim, mas um time bastante sério, muito entregue à marcação, pressão lá na frente, concentrado durante o jogo. Dava para ver cara tensa nos jogadores do Manchester City durante muitos momentos da partida e levou o Fluminense a sério. O Fluminense conseguiu muitas vezes sair jogando, juntou bem os jogadores, espalhou jogadores no campo, atraiu o Manchester City. Por que é importante essa saidinha de trás que gerou o gol aos 40 segundos e que outras vezes gerou situações de vantagem para o Fluminense? Você quer atacar correndo o Manchester City, né? Você quer que o Manchester City seja pego de surpresa na sua defesa. Como você vai fazer isso? Atraindo eles para o seu campo de ataque. Você atrai o Manchester City para cá, sai jogando, tocando a bola. É o que eu disse, a bola é uma miragem. Você usa a bola só para atrair, é uma sereia que você usa para seduzir o seu adversário até a bola e depois você corre e joga ela para um outro lado, muito mais perigoso, campo de defesa do adversário, onde ele não vai estar e você vai ter jogadores rápidos para isso. Não é certo falar que isso foi um confronto de Diniz Guardiola, porque, como eu expliquei,
para um se deu uma espada, para outro se deu uma metralhadora. Gostaria de ver o Fernando Diniz com mais ferramentas e mais jogadores para desenvolver melhor esse estilo e talvez esse estilo seja capaz de bater de frente, por exemplo, com o Manchester City do Guardiola em algum momento. Acho que enfrentar mais vezes faz até o próprio Fernando Diniz também aprender coisas e evoluir o jogo dele. Agora, tudo isso se pode aplicar à seleção brasileira, né? Onde o jogo do Fernando Diniz não está se desenvolvendo, onde claramente a gente vê que precisa de mais tempo de treino para que ele possa passar, para que os jogadores possam entender, para que isso possa amadurecer, mas que não se viu ainda na seleção. O cachorro que estava latindo do outro lado voltou para latir desse lado agora. Então, na seleção brasileira, eu acho que sim, ele pode ter a metralhadora que o Guardiola tem. Ele pode escolher jogadores, ele pode escolher bons jogadores, o Brasil tem ótimos jogadores. A questão é que o Guardiola tem 7 anos de trabalho. O primeiro ano do Guardiola no Manchester City foi muito ruim. Terminou a Premier League em terceiro, não ganhou nada, acho que não ganhou nenhuma Copa dessas de Copa Inglesa, Copa da Liga e tal. A partir do segundo ano, não são 6, 7 treinos que o Fernando Diniz deu para a seleção, o Manchester City entendeu o que o Guardiola queria dizer, a perfeição, e as coisas fluíram. É um time que ganhou nos últimos 6 anos 5 campeonatos ingleses, ganhou Champions, chegou em outra final, enfim, é esse bicho-papão da última meia década que a gente vê. Mas o primeiro ano do Guardiola foi muito ruim. Então, quando a gente quer cobrar o Fernando Diniz por 4 treinos na seleção, por 3 semanas, se somar tudo, é ir rápido demais. O que não exime ele de erros, por exemplo, né? Ou assim, quem sou eu para falar que um técnico errou? Porque eu acho que todos os técnicos sabem muito mais de futebol do que eu. Mas quando ele muda muito o elenco da seleção, ele volta esse processo casas atrás, né? Porque ele tem que começar a explicar de novo para aqueles jogadores que estão começando, coisas que num grupo mais fechado ele já teria um pouco mais amadurecido. Enfim, é um outro debate. Mas o debate que vale é ver o Fernando Diniz com mais ferramentas. E tomara que no ano que vem o Fluminense tenha condições de ter melhores jogadores e de fazer isso ainda melhor. Porque realmente, eu já tinha visto o Fluminense, eu vejo muito mais o Manchester City do que o Fluminense, mas eu vi o Fluminense contra a River, alguns jogos de Campeonato Brasileiro, vi contra a Internacional, vi contra o Boca, eu vi o Fluminense jogar, vejo muito mais o Manchester City, mas entre 5 e 28 minutos do primeiro tempo, tiveram ali uns 20 e poucos minutos, que eu fiquei muito curioso para ver se o Fernando Diniz tivesse mais jogadores, ou se o Guardiola tivesse menos jogadores, o que poderia ter acontecido. É isso daqui, meu povo. Não parabéns para o Fluminense, porque perdeu, porque foi goleado, mas parabéns ao Fluminense pela coragem, pela postura, pelo posicionamento. O Fluminense deu um golpe na mesa e falou: é isso daqui que nós queremos fazer. Hoje nós perdemos 4-0, pode ser que daqui a pouco a gente ganhe. Ou pode ser que seja insuficiente para jogar contra um time que tem um técnico há 7 anos e tem um dos maiores orçamentos do mundo, mas é o suficiente para jogar na América, é o suficiente para jogar no Brasil e ainda é passível de melhora. Tem coisas verdes, tem coisa nascendo no Fluminense, sabe? Isso não é terra arrasada, queimar tudo e começar do zero. Existem coisas muito boas crescendo ali e não é um 4-0 que vai apagar isso. Acho que os 20 minutos vai mostrar isso mais do que o resultado dilatado de 4-0, que é justo, mas o jogo e momentos do jogo me mostram muito mais do que simplesmente olhar o placar e as estatísticas e falar que, bom, não dá para jogar contra os caras. O Real Madrid jogou atrás, não deu. O Arsenal jogou pressionando lá na frente, também tomou de 4. O Bayern de Munique jogou de lá e cá e tomou 3 e podia ter tomado 4. E aí? Os maiores clubes, os maiores orçamentos do mundo também perderam desse time, de outras formas, com o mesmo resultado. O futebol é assim. Tá falado, meu povo? Bom final de semana para vocês. Não sei quando eu volto, simplesmente quando que eu vou conseguir gravar num lugar minimamente silencioso, mas durante a semana alguma coisa vai ter para vocês aqui. Tá falado? Então, se você chegou até aqui e quiser se inscrever para não perder mais vídeos, faça favor. Se você puder curtir isso daqui também, porque eu tô gravando sábado de manhã quando eu podia estar com a minha família, eu também agradeço muito. Beijo, meu povo. Nada de juizinho, é o último final de semana e daqui a pouco, parabéns, Jesus. Valeu, meu povo.